Olá, veja agora que a notícia é no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. No período entre os dias 21 e 28 de novembro, foram realizadas as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2017. A Secretaria de Educação apresentou os números da pasta no dia 25. Na oportunidade, a dona do maior orçamento do Executivo afirmou que irá contar com 905 milhões de reais no próximo ano. Quem engorda o orçamento é o Fundeb. Ele, sozinho, responde por 46% da receita da Secretaria. O Fundeb, que é um fundo de desenvolvimento da educação básica, era composta a partir de receitas do município e do estado, e esse recurso é um fundo contábil, apenas de natureza contábil, e esse recurso ele é transferido ao município de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino. Portanto, a nossa receita é 420 milhões. Os recursos destinados diretamente às creches são da ordem de 15 milhões de reais. O Pró-Infância, que é um convênio, portanto, essa receita não é uma receita obrigatória, é uma receita extraordinária, que neste caso é a partir de um convênio da Secretaria da Educação para a construção de creches. Então, a previsão para o próximo ano é de R$ 9.232.000. Esse recurso, mais à frente, nós vamos comparar com esse ano, daí eu vou esclarecer um pouco melhor. E o apoio às creches, que é oriundo do programa Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso foi criado ainda no governo da presidenta Dilma, que era para subsidiar o atendimento de crianças em creches. Portanto, a nossa projeção de receita nesta fonte é 5.873. Pró-Infância, vocês vão ver que no ano de 2016 recebemos apenas R$ 486 mil e estamos projetando para o próximo ano 9.232. Aí vocês vão dizer, mas se só recebeu isso, por que vocês estão projetando para o próximo? Sim, porque nós já tivemos a informação do Ministério da Educação, inclusive a nossa secretaria foi pauta de uma rede nacional, o NBR, que é vinculada ao governo federal, de que o governo está preparando a transferência desses recursos. Eles estiveram na cidade, filmaram aqui com uma obra nossa, e então a intenção do governo federal é transferir esses recursos. E nós então estamos apostando que 2017 pode ser que nós recebamos. Por isso que a gente já está fazendo a previsão aqui na peça orçamentária. Apoio às creches, estamos prevendo uma queda. Mas por que uma queda? Porque em 2015, portanto, o ano passado, nós não recebemos uma das parcelas. E esta parcela foi recebida em 2016. Logo, 2016 está um pouco maior. Então, não é uma queda real, é apenas contábil, porque uma parte dos recursos de 2016 que era referente ao exercício 2015. Então, isso justifica esses 20% menos. A maior parte do orçamento é destinado ao pagamento dos servidores da Secretaria. A pasta concentra mais de 6 mil profissionais de educação, dos quais 5.800 são professores. Das despesas prevista 2017, pessoal em cargos, nossa maior despesa, vai consumir 60% do orçamento. Outros custeios, 38%, e investimentos, nós estamos prevendo aí 2% da despesa. A Secretaria incluiu 19 obras em andamento no orçamento para 2017, das quais 15 são escolas. As demais são Centros de Educação Unificados, os CEUs.
São 4 unidades que estão, tem as obras, né? Embora em ritmo lento, não gostaria que estivesse nesse ritmo, mas é em ritmo lento, mas são os CELs Bom Sucesso, CEL Continental, Itapejica e São Domingos. Essas 4 unidades que estão previstas no nosso orçamento para o ano que vem. Uma boa notícia na audiência foi o desempenho de Guarulhos no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Em 2015, o município teve 6 como média, 1,7 ponto percentual maior que o índice de 2005. O nosso IDEB, ele tem melhorado ano a ano. O senhor tem uma ideia, no primeiro ano que ele foi medido, ele é um indicador de 0 a 10. No primeiro ano que ele foi medido, em 2005, o IDEB era 4,3, o IDEB da rede municipal. Estou me referindo apenas às escolas da rede municipal, 4,3. Hoje, o IDEB é 6. Portanto, nós atingimos em 2015, nós atingimos a meta prevista, a meta nacional prevista para 2022. Então, a rede municipal de ensino hoje tem um IDEB índice 6, e o que a gente espera é que o ano que vem, porque todo ano ímpar é feita a avaliação, portanto, o ano que vem, 2017, será feito. O que a gente espera é que esse IDEB continue crescendo. 6 é um bom resultado, porém, pode ser melhor. Então, acho que a gente tem acompanhado isso, é muito importante que isso seja dito. Parlamentares questionaram o secretário sobre vagas em creches e a construção de novas unidades. Quantas creches foram inauguradas em 2016? Para que capacidade? O senhor falou aí que atende a mais não sei quantas mil crianças e tal, né? Qual a previsão que está no orçamento para construção ou inauguração de novas creches para quantas crianças? A respeito dessa lista de espera nas creches e nas EMEIs, que tem sido uma briga danada, aí a mãe vai lá, reclama que fala que passaram na frente dela. Eu atrás lá, quando eu comentei contigo, você falou, tem uma lista que o Ministério Público tem fiscalizado, né? Então, devido a anos atrás, a alguns abusos. Então, é esse o questionamento. De 2001 para cá, todas as crianças de 7 anos têm vaga na cidade, todas as de 6, todas as de 5 e as de 4, nós conseguimos, o ano passado, garantir que todas tenham vagas. Hoje, todas as crianças de 7, 6, 5 e 4 anos têm vagas garantidas. Se souber de alguma criança nessa faixa etária que está fora da escola, nos procure, porque ela será atendida. No caso da educação infantil, na rede municipal, no caso da educação fundamental, ou na rede municipal ou na rede estadual, porque o atendimento é compartilhado. Ensino fundamental a partir de 6 anos de idade. Qual é o grande desafio de 99% dos municípios brasileiros? A creche. A creche que vem crescendo o atendimento, vem crescendo e muito o atendimento, mas ainda não conseguiu solucionar 100% dos problemas. Então, nós hoje atendemos cerca de 26.500 crianças na creche. Em 15 anos, 16 anos, 2001, 2016, nós atendemos hoje 26.500 crianças nas nossas creches municipais. Mas, respondendo uma outra pergunta que me foi feita à frente, qual é a demanda? Qual é a demanda reprimida? Ora, nós temos cadastrado como crianças fora da creche, numa lista de espera de cerca de 7.900, 8.000 crianças que aguardam uma vaga. Então, fui informado que o grupo de transição está aqui acompanhando, saibam que cadastrados, 7.900 a 8.000. Agora, o número real é muito superior. É muito superior. Por quê? Ora, vamos trabalhar agora os dados por faixa etária. Por faixa etária, Ari, nós temos na cidade cerca de 15.000 crianças por faixa etária. Logo,
Se eu tenho 15 mil crianças por faixa etária e eu tenho que atender até 1, até 2 e até 3, eu tenho 3 faixas etárias, o que significam 45 mil. E eu atendo 26 mil. A diferença é demanda reprimida. Então, acho que nós cumprimos a nossa parte até aqui, tiramos de 350 crianças, estamos entregando com 26 mil, e cabe aos próximos governos, dentro de um planejamento estratégico, concluir esse processo atendendo 100% das crianças nesta faixa etária. Depois do intervalo, o secretário municipal de Educação responde dúvidas sobre o pagamento a professores e a outros profissionais da pasta. Voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. De volta, então, com a audiência da Lei Orçamentária Anual da Secretaria de Educação. Durante a apresentação do orçamento, o secretário Moacir de Souza também falou sobre a forma de contratação e o salário dos professores. Quantos professores nós temos contratados para Guarulhos? Quantos são concursados, contratados, comissionados, forma contratual, né? Qual é o menor salário? Qual é o maior salário? Nós temos praticamente 100% dos professores concursados. O que nós instituímos a partir do ano passado foi o professor substituto, porque nós temos um alto índice de absenteísmo na rede municipal. Aquelas ausências esporádicas, ou porque o professor vai ao médico, ou porque, enfim, seja qual for o motivo, são aquelas ausências esporádicas, o absenteísmo, e aquilo acabava por prejudicar demais a escola. Então, nós instituímos o professor substituto que dá conta de resolver esta questão. Mas ele não é um titular da pasta. Ele é temporário e a gente vai refazendo o processo anualmente e ele cobre essas ausências esporádicas. Mas nós não temos nenhum professor comissionado. Todos são concursados. Em relação aos salários, eu peguei aqui o média salarial. É difícil você trabalhar com os valores, mas a média salarial. O professor que está em jornada de 38 horas semanais, a média salarial é de R$ 4.069. O início de carreira, o professor em início de carreira com 38 horas semanais, das quais 1/3 ele cumpre fora da classe, fora da sala de aula, ele cumpre em outras atividades. O salário inicial está em torno de R$ 3.823, o inicial. O professor que está em fim de carreira é o dobro. Portanto, o professor que está no final da tabela seria algo em torno de R$ 7.600, R$ 7.700 o valor salarial deste professor. A audiência também contou com a participação de cidadãos, como o professor Tiago, da rede estadual. A questão da ampliação da jornada, secretário. Ampliação da jornada que foi um acordo com esses professores, e nós temos milhares de professores sem receber 2, 3 meses que trabalharam e foram caloteados. Eu acho que isso é um absurdo e precisa ser revisto, ou será que
o senhor vai deixar isso para o governo Guti resolver. Outra coisa, por que o fechamento das salas especiais em 2016? Isso é algo muito importante, porque a gente está falando aqui de crianças especiais que precisam de um atendimento especial. Os professores que solicitaram estão cumprindo a nova jornada, agora, se eu não me engano, dia 5, Sueli, dia 28, os professores vão poder fazer a nova opção, aqueles que ainda não fizeram, poderão fazê-lo para o próximo ano. Espero que sim, né? Essa é a minha esperança, que recebam. E em relação aos 3 meses, primeiro, não são 90 dias. Por quê que não são 90 dias? Porque os professores tiveram um comunicado para suspender o cumprimento da jornada no dia 16 de março. Então, do dia 2 de fevereiro ou 3 de fevereiro, que foi o início do ano, até 16 de março, foi o período em que eles cumpriram e não receberam. Mas por que fala-se em 90 dias? Porque alguns desafiaram e permaneceram cumprindo, mas sem autorização do que foi determinado pela secretaria. Desta forma, nós temos o compromisso de remunerar apenas aqueles que cumpriram até o dia 16 de março. Esses professores que... Desculpa, Pedro, daqui a pouco a gente conversa. Esses professores cumpriram depois, cabe uma discussão junto à CPN. Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, o STAP, perguntou sobre a previsão do pagamento de gratificações no orçamento. Esse orçamento com gasto com o pessoal, ele vai cobrir? Ele vai pagar? Esse gasto com o pessoal vai pagar todas as evoluções, a dívida da gratificação desse ano que está faltando e tal. Então, o próximo prefeito, com essa previsão orçamentária, ele tem saúde financeira para o próximo ano cumprir. Foi deixado, foi proposto um orçamento que vai cumprir. De acordo com o Geraldo, não tem férias, não tem dinheiro, não fecha a folha. Só que tem 5 mil professores que estão soltando rojão, festejando, vendi meus 10 dias, dia 2, o dinheiro está na conta, ou dia 4, vamos atrás do Gustavo. É uma coisa ou outra, mas é 48 horas antes. A lei é objetiva. 48 horas antes do gozo, o dinheiro está na conta. Então, o dinheiro teria que estar na conta dia 31 de dezembro. Vai receber, o André tem dinheiro, o senhor garantiu isso, está certo, por isso que foi dado o memorando, e esses professores podem ficar tranquilos. Os 5 mil está tranquilo, dia 31 de dezembro, o dinheiro está na conta. É a minha pergunta para o senhor responder depois. O orçamento do ano que vem prevê 100% das despesas, sempre lembrando, nós temos a etapa orçamentária, nós temos a etapa financeira. Estou me referindo à etapa orçamentária. Do ponto de vista do orçamento, a receita, como ela está distribuída, ela prevê 100% das despesas. Do ponto de vista financeiro, o secretário de Finanças esteve aqui na terça-feira, portanto, deve ter esclarecido a todos. E em relação às férias, Pedro, o prefeito falou no rádio, o secretário de governo disse aqui, o secretário de administração também disse. Agora, do ponto de vista legal, eu não tenho nenhuma medida que me permita suspender o trâmite normal das coisas. Não tenho nada, não tenho um decreto, não tenho uma portaria, não tenho uma resolução, não tenho uma lei. Eu não posso simplesmente deixar de receber aquilo que que os servidores estão apresentando. E por que estão apresentando agora? Porque a educação é diferenciada em relação aos demais servidores. Outros servidores podem tirar férias em outros meses. No caso dos professores, não. Por que não? Porque senão eu prejudico, eu tumultuo o ano letivo. Então as férias dos servidores, dos professores principalmente, tem que ser no mês de janeiro. No próximo bloco, você confere a reportagem da TV Câmara com os produtores do documentário Vai Guarulhos, que fala da história do time de futebol AD Guarulhos. A gente volta já. Eu tenho
convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na última sexta-feira, dia 2, aconteceu a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos do Fundat, o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa. Os vereadores analisaram um projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a instituição do Fundo Especial. O presidente, vereador Geraldo Celestino, do PSDB, falou sobre os próximos passos da comissão. O projeto do Fundat é o Fundat que fala da securitização da dívida pública, da dívida ativa do município. É uma espécie de uma terceirização. É um projeto de autoria do Executivo que encaminhou à Câmara. E hoje foi a primeira reunião da Comissão de Securitização, a qual é presidida por mim. E nós deliberamos a convocação, o convite ao secretário de Finanças do município para ele estar colocando aí uma explicação técnica para os vereadores entender do que nós vamos dar parecer, do que vai ser votado. E a comissão pode dar parecer favorável ou contrário. E sempre a palavra final é do plenário da Câmara. O plenário é soberano, o plenário decide. Então nós vamos ouvir o secretário. Após ouvir o secretário, eu vou consultar a comissão se há necessidade de convocar a Secretaria Jurídica ou um outro secretário para estar colocando para os vereadores. E a comissão decide qual o destino. Ou ouvimos o secretário de Finanças e, posteriormente, elaborando o parecer. Mas depende da comissão, do conjunto da comissão que está analisando esse projeto. A Associação Desportiva Guarulhos, conhecida como AD Guarulhos, lança um documentário que conta a história do time. O vídeo, de aproximadamente 1 hora e 10 minutos, será exibido nesta quinta-feira, 8 de dezembro, mesmo dia em que a cidade comemora 456 anos. A exibição é gratuita e acontece em algumas salas do Cinemark, no Internacional Shopping Guarulhos. As sessões acontecem às 7 da noite e às 9 da noite. Confira agora mais detalhes do documentário na reportagem. A ideia nasceu dia 24 de dezembro de 2010, quando o nosso eterno presidente, o Edson Ramos, foi na sede do clube, lá no Bar do Curão, e ele contou toda a passagem do time, desde quando eles arrastavam o uniforme para jogar nos campinhos de terra de Guarulhos, até a virada do amador para profissional. Ele arrumou um emprego na federação, segurou a nossa vaga ali na federação. A gente brincava até que ele era o homem forte da federação, que ele que resolvia tudo lá na federação. E foi nosso presidente por muitos anos. E até terminou a história depois que mudou o nome de Vila das Palmeiras para AD Guarulhos. E 15 dias depois, infelizmente, ele veio a falecer. Ele já estava com a saúde bem debilitada, já estava bem fraquinho. E ele foi lá para se despedir, contando essas histórias. Isso ficou na minha cabeça. E do mesmo jeito que ele se foi, todos os outros ali, a tendência, todo mundo com o passar dos anos, a tendência é essa. A única certeza na vida é essa, que a gente vai morrer. E eu não queria que a história se perdesse. Foi um desafio, porque
O universo do futebol tem muitas pessoas envolvidas e aí quando você soma isso ao passado de um clube, e é um clube que tem 50 anos, passou muita gente ao redor ao longo da vida desse clube, você tem que conhecer as pessoas, você tem que se aproximar mais. Você não pode fazer um documentário que fique algo institucional, simplesmente contando uma história distanciada do clube. Você tem que conhecer sobre quem está falando, conhecer as pessoas, conhecer os personagens que você vai tratar à frente da tela e só aí você consegue entender a importância do que você está contando. Para mim foi um processo muito de conhecimento do que são essas pessoas, do que é Guarulhos. Eu não sou guarulhense, mas eu venho de uma cidade muito similar a Guarulhos, que está à sombra de uma outra cidade, São Paulo, né, que é São Bernardo. E então vi muita identificação com essas pessoas aí, e ao me aproximar delas, o que eu mais vi foi amor, o quanto essas pessoas amam esse clube. Foi um projeto, né? Eu escrevi um projeto no Fucultura de 2014, pedindo a verba para fazer todos os trâmites do cinema, né? Contratar uma produtora para aluguel de equipamento, tudo. E foi aprovado esse edital e a gente conseguiu executar essa obra. Deu trabalho, mas foi feito com muito carinho e muito amor. O documentário ele conta um pouquinho do passado, né? A história do passado, né? Toda essa trajetória do amador, desde do futebol de salão, que a gente sempre foi muito forte nos Jogos da Primavera, e conta também a dificuldade do dia a dia, que é ser um time profissional na cidade, de uma 4ª divisão, que não tem esse glamour do futebol moderno, não tem recursos para fazer futebol, pagar salário de jogador, para viajar. Então o filme pega toda essa dificuldade, além da história antiga, né? Ele exalta o passado e também mostra o presente. Esse foi um desafio bem interessante. Eu não podia ficar filmando o jogo. Essa foi uma escolha que a gente fez. Não adiantava para nós eu colocar muitas câmeras ao redor do campo e ficar filmando aquilo que acontecia. Então, para retratar a emoção em torno do clube, a gente preferiu filmar durante os jogos decisivos os torcedores e as reações dos torcedores a cada lance, e não os lances em si. Então, no filme a gente tem muito pouco lance de futebol, os decisivos em cada jogo, mas muito mais a emoção da vitória, do gol ou da derrota. No caso, a maioria foi derrota, nesse caso, que a gente conseguiu filmar a emoção das pessoas ao redor do campo. Então, o diretor, o presidente, o vice-presidente, o diretor de futebol, a torcida organizada, todo mundo que está, os pais de jogadores, que são pais que não necessariamente acompanham, torcem para o AD Guarulhos, mas acompanham o filho, para quem eles torcem profundamente, para ver se eles conseguem que a carreira continue futebolisticamente. Então a gente filmou essas pessoas. Essa foi a forma que a gente encontrou de filmar a emoção. Quando você sabe que você vai ganhar o jogo e quando você sabe que você vai perder o jogo? Quando o vestiário não cheira a merda. Eu fui lá, juntei ele pelo cabelo, trouxe ele de volta e falei assim, cata a camisa, cara. Cata a camisa e veste a camisa, senão eu vou te arrebentar no meio, cara. Como é que se faz isso com a camisa do Vila? Vocês me desculpem a modéstia, quando falava Vila das Palmeiras no Campeonato de Futsal, todo mundo tremia. Quando chegou 3 horas, 3h30, começou a chegar gente aqui. Lotou 10 mil pessoas. Meu time foi rebaixado pra 3ª divisão. Meu time foi rebaixado pra 3ª divisão. Nós ficamos 32 partidas invictas, sem perder um jogo. O atleta, às vezes ele nem é guarulhense, ele sai de uma cidade longe, ele pega ônibus, trem, metrô, come uma banana e
um pão francês com manteiga, sabe? Isso é resistência cultural, territorial. Por isso que tem que valorizar um time desse. Pode ganhar campeonato, se o juiz nem tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita. Um ótimo feriado para você e um ótimo final de semana para todos nós.